Salve galera, professor Luiz aqui com vocês e a gente vai continuar falando aí mais um pouquinho a respeito de som e de fenômenos ondulatórios relacionados ao som. Vem comigo na tela. Então vamos falar aqui sobre a refração e a difração sonora, tá? Pessoal, a refração e a difração sonora, ela no som, né, nas ondas sonoras, vão ocorrer de forma semelhante às outras ondas, tá? Então veja bem, a refração ocorre quando? Quando a onda muda de meio e sofre mudança de velocidade. Então quando um som mudar de meio, ele vai sofrer uma mudança de velocidade. A gente chama isso de refração. Mudou de meio, mudou de velocidade, refração. A difração é o quê? É a capacidade da onda de contornar pequenas brechas ou obstáculos, tá? Então quando o som consegue contornar uma fenda ou um obstáculo com dimensões de até 20 metros, tá? Eu vou ter aqui o fenômeno da difração. Beleza, galera? Para dimensões maiores que isso daqui, eu não terei difração. O som provavelmente ou passa direto ou vai ser refletido, dependendo aí da situação. Tranquilo? E a interferência? O que é a interferência? É quando duas ou mais ondas se encontram e se ajudam ou se atrapalham, que é o que a gente chama de se superpor, beleza? Então, quando as ondas se encontram e sofrem superposição, eu tenho interferência. Quando dois sons se juntam e formam um som mais intenso, eu tenho interferência construtiva. Quando um som se junta com outro e eu tenho ali um atrapalhando o outro, eu tenho interferência destrutiva. Tranquilo? Então vamos lá, quero falar aqui para vocês agora das cordas vibrantes. O que são as cordas vibrantes? Como o próprio nome aí já sugere para nós, são cordas que vão vibrar, que vão sofrer vibrações. Essas cordas vibrantes, elas vão produzir para a gente as ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? É uma onda que sofre ao mesmo tempo interferência e reflexão, tá? Então, quando eu tenho esses dois fenômenos aí sendo combinados, eu tenho a produção de uma onda chamada estacionária. Então, exemplos aí, né, instrumentos de cordas vibrantes, vão conseguir produzir aí as ondas estacionárias. O que vocês precisam saber sobre as cordas vibrantes? Vamos lá, galera. Então, nas cordas vibrantes aqui, eu vou ter determinados comprimentos de onda e vou ter determinadas frequências, né? O que vocês precisam saber é identificar esses comprimentos de ondas para poder conseguir calcular as frequências do som. Então, analisa comigo aqui a figura. Então, olha só. Eu tenho um comprimento de corda aqui que eu chamei L, né? Olha só. No primeiro fúsio, ou primeiro harmônico, quanto que vai valer aqui o meu comprimento de onda? Vai valer 2 vezes a corda, certo? No meu segundo harmônico aqui, observando a figura, vai valer L. No meu terceiro harmônico aqui, vai valer 2L sobre 3. No quarto harmônico, 1L sobre 2. Professor, não estou conseguindo acompanhar. Vamos lá, você vai conseguir acompanhar aqui agora. Para eu determinar o meu comprimento de onda em cada harmônico, o que eu preciso fazer? Eu pego 2 vezes o L e divido pelo número de harmônico. Então, olha só. 2 vezes L dividido pelo número de harmônico. Então, o comprimento aqui para 1, 2L dividido pelo número de harmônico. Quanto que é o meu número de harmônico? 1. 2L dividido por 1, 2L. Para o meu comprimento aqui no segundo harmônico, o N vai ser igual a 2. Então, comprimento 2, 2L dividido por 2. É igual a quanto? L. Ó, 2 divide por 2, sobra L. Terceiro harmônico, 2L dividido por 3. Beleza? Quarto harmônico, 2L dividido por 4. Ó, simplifico aqui, dá L sobre 2. E assim sucessivamente. Beleza, galera? Uma outra maneira de pensar é o seguinte, ó. Eu tenho 4 harmônicos aqui. 1, 2, 3, 4.
Então, eu tenho quantos meios comprimentos de onda aqui? Tenho 4 meios comprimentos de onda para uma corda igual a L. Se eu tenho aqui 3 harmônicos, eu tenho 3 meios comprimentos de onda por um comprimento L. Se eu tenho 2 harmônicos, eu tenho 2 meios comprimentos de onda para uma corda L. Se eu tenho um harmônico, um meio comprimento de onda para uma corda L. Ficou clara a ideia, pessoal? Tranquilo? Ok. Então vamos analisar aqui a frequência, ó. A frequência vai ser calculada por essa equação aqui. Vamos entender aqui rapidamente de onde ela sai? A gente já sabe que velocidade é lambda vezes F, certo? Se eu quisesse, então, calcular o F, como é que eu faria? Ó? A velocidade dividido pelo lambda, concorda comigo? Então, se eu quero calcular a frequência das cordas vibrantes, então eu vou dividir pelo comprimento das cordas vibrantes, que vale 2L sobre N. Então, olha só, a minha frequência vai ser igual a velocidade dividido por 2L sobre N. 2L sobre N. Então, olha só, divisão de frações. Eu vou conservar a primeira fração, certo? Vamos aqui, ó. Conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, como que vai ser a minha frequência aqui para cada harmônico? Vai ser N vezes V dividido por 2L. Tá? Pessoal, o que é importante que vocês saibam aqui? Reconhecer o número de harmônicos, tá? Se a questão te der uma figura, basta você observar e contar ali as metades de comprimento de onda. Se não der uma figura, basta você aplicar a equação direta aqui, ó, a 2L sobre N. Quando N é igual a 1, a gente chama essa frequência de frequência fundamental, tá? Então, frequência fundamental é a mesma coisa que a frequência do primeiro harmônico. Tranquilo? Vamos falar aqui rapidamente sobre os tubos sonoros, tá? Que também é uma outra maneira de produzir aí as ondas estacionárias. E que é uma onda estacionária, relembrando, combinação de interferência e de reflexão. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de tubos sonoros, beleza? Tuba, trompa, trompete, flauta, saxofone, dentre outros. Vamos lá. Então eu tenho tubo sonoro de dois tipos. Eu tenho o tubo sonoro aberto e o fechado. A gente vai dizer que o tubo sonoro ele é aberto quando ele tem as duas extremidades abertas, tá? E a gente vai dizer que ele é fechado quando apenas uma das extremidades é fechada e a outra é aberta. Beleza? Então, os dois abertos, tubo aberto. Se tem um fechado, tubo fechado. Então, vamos analisar aqui as ondas em cada harmônico, ó. Ideia semelhante à de lá. Vamos lá, no primeiro harmônico, eu vou ter aqui 2L sobre 1. No segundo harmônico, 2L sobre 2. No terceiro harmônico, 2L sobre 3. No quarto harmônico, eu teria 2L sobre 4. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, olha só. O meu comprimento aqui num tubo aberto vai ser o quê? 2L sobre N. Mesma coisa lá das cordas vibrantes. Quando eu tenho N igual a 1, eu chamo isso aqui de frequência fundamental ou de primeiro harmônico. A forma de calcular a frequência é exatamente a mesma que a gente acabou de ver. Tá? Então, N vezes V sobre 2L. Beleza? Analisando a figura aqui, ó. 3 harmônicos aqui. Você pode contar o número de comprimentos de onda, se você preferir. Então, aqui, ó. Uma metade, duas metades. Aí aqui tem meia metade, meia metade. Somando esses dois pedacinhos do cantinho aqui, eu tenho o quê? 3 metades de comprimento de onda. Tá? E aqui eu tenho 2 metades de comprimento de onda. A figura não facilita a análise, né? Porque a onda está meio quebrada aqui nas extremidades. Mas se você for medir, ó, esse pedação no meio aqui vai ser justamente igual a esses dois pedacinhos do canto. Beleza? E aqui eu tenho uma metade somando esses dois pedaços aqui. Ok? Vamos lá, tubo fechado. O tubo fechado ele vai ter algumas particularidades.
Primeira coisa, eu só vou ter harmônicos ímpares. Então eu tenho o primeiro harmônico, o terceiro, o quinto. Harmônicos pares não são possíveis de ser formados aqui pelos tubos sonoros fechados. Tá? Então como que a gente calcula o comprimento de onda? 4L sobre 1 no primeiro harmônico, 4L sobre 3 no terceiro, 4L sobre 5 no quinto e assim sucessivamente. Por que isso, professor? Lá nas cordas vibrantes e nos tubos abertos, a gente contava as metades dos comprimentos de ondas. Porém, no tubo fechado, aqui eu não tenho metade, eu tenho 1/4. Tá? Então, aqui eu vou contar quantos quartos de comprimento de onda eu tenho. Por isso que, na verdade, eu só vou conseguir quando eu tiver números ímpares, tá? Porque quando eu tiver número par, eu não tenho como calcular, contar, né, os quartos de comprimento de onda, beleza? Então, aqui, ó, se você contar aqui, eu tenho daqui para cá, ó, metade do comprimento, né? E aqui seria o quê? Mais 1/4, ou seja, metade mais 1/4, 4/3. E da mesma maneira aqui nessa outra figura, beleza? Vamos lá, o jeito mais fácil de você observar aqui, ó. Comprimento de onda vai ser 4L dividido por N. A frequência fundamental a gente aplica o mesmo raciocínio de antes, tá? Então lembra que V igual a lambda vezes F. Então F é V dividido por lambda. Só que lambda não é 4L sobre N. Se eu substituir aqui 4L sobre N, eu vou ficar da seguinte maneira, ó. 4L sobre N, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Então, eu vou chegar nessa equação aqui. Tranquilo? Então, lembre-se, tubo fechado. Para eu calcular o comprimento de onda, 4L sobre N. Para eu calcular a frequência de cada harmônico, N vezes a velocidade sobre 4L. Lembrando que L é o tamanho do tubo, tá? E no tubo fechado, eu só tenho harmônicos ímpares. Então, vamos para um exercício aí para ficar mais claro para vocês essas ideias. Beleza? Vamos lá. Numa corda de comprimento 1,2 metros, as ondas formadas se propagam com velocidade de 90 metros por segundo. Então, ó, o tamanho da minha corda, cuidado para não confundir comprimento da corda com comprimento de onda, tá? Então, o comprimento da minha corda 1,2, minha velocidade 90 metros por segundo. Aí ele pede, determine o comprimento de onda e a frequência. Item A, para a vibração fundamental. Vibração fundamental vai ocorrer na frequência fundamental, ou seja, quando N for igual a 1. Então, ele quer saber o comprimento de onda quando N igual a 1 e quer saber a frequência quando N igual a 1. Então, vamos lá. Como é que eu calculo aqui? No caso aqui seria uma corda vibrante, tá? Numa corda, ele está falando. Como que eu calculo, então, o comprimento de onda numa corda vibrante? Né? Comprimento de onda numa corda vibrante, a gente viu que vai ser o quê? 2L sobre N, não é? Certo, galera? Então, 2L sobre N. Então, se eu tenho aqui N igual a 1, meu comprimento de onda 1 vai ser o quê? 2L sobre 1. Ou seja, 2L. Só que o meu L vale quanto, galera? 1,2. Então, 2 vezes 1,2, isso daí dá quanto? 2,4. Então, comprimento de onda para o primeiro harmônico, 2,4 metros. A frequência, como que eu calculo a frequência aí para o primeiro harmônico, né? A fórmula geral da frequência, vou anotar aqui no cantinho para vocês. Vai ser o quê? N vezes a velocidade sobre 2L. Então, vamos lá. Ó. N igual a 1, V igual a 90, 2L, 2 vezes 1,2. Então, isso aqui, pessoal, vamos fazer direto. Ó. 1 vezes 90, 90. 2 vezes 1,2 é 2,4, como a gente acabou de fazer aqui. Então, para eu achar a frequência, basta eu pegar o 90 e dividir por 2,4. Se eu faço isso, isso vai dar quanto, galera? 37,5
Hz. Então essa é a minha frequência fundamental. Aí ele pede para vocês no segundo harmônico e no terceiro harmônico. Então vamos lá, no segundo harmônico, ou seja, quando n igual a 2, e no terceiro harmônico, quando n igual a 3. Então ele quer saber o comprimento em 2, a frequência em 2. Então acompanha comigo aí, ó. Então o que vai ser o meu comprimento em 2? 2L sobre N, né? Então meu comprimento em 2, 2 vezes 1,2 dividido por N. N vale quanto? 2. Então olha só que legal. Corta, corta, sobrou para mim 1,2 metros. A frequência. N vezes V, né? Opa, perdão. N vezes V sobre 2L. Então vamos lá, ó, a frequência. N vale 2, V vale 90, 2 vezes 1,2. Ó, corta, corta. 90 dividido por 1,2. 90 dividido por 1,2, 75. Então, a próxima frequência, 75. Eu acho que vocês já entenderam a ideia, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu não vou fazer o n igual a 3, mas a ideia é você aplicar a fórmula aqui, ó, e achar o valor de n. Então, eu substituiria aqui por 3, 90, 1,2 e faria a continha, tá? Beleza? Vamos lá que ainda tem mais exercício para a gente fazer. Então, num tubo aberto, num tubo sonoro fechado, de comprimento 1 metro, propaga-se um som com velocidade de 340 metros. Então, vamos aqui, ó. Comprimento 1 metro, velocidade 340 metros por segundo. Determina o comprimento de onda e a frequência para a vibração fundamental, para o terceiro harmônico, para o quinto harmônico. Então, pessoal, é exatamente a mesma coisa que a gente fez, só vai mudar aqui o formato da equação. Por quê? Porque aqui agora ele tem um tubo fechado. Um tubo fechado, lembra que eu contei os quartos de onda? Então, aqui para n igual a 1, o que vai ser o meu comprimento fundamental, né? O meu comprimento num tubo fechado vale quanto, galera? 4L sobre N, né? Então, basta substituir aqui para achar o primeiro harmônico. 4 vezes 1 sobre 1. Então, isso daqui dá 4 metros. A frequência, como que eu calculo? N vezes V sobre 4L. Então, minha frequência 1 vai ser o quê, galera? 1 vezes V, que nesse caso vale 340, 4L. L vale 1. Tá? Então, 340 dividido por 4. Tá? Por quê, professor? 1 vezes 340, 340. 4 vezes 1, 4. Então, aqui 340 dividido por 4 é igual a 85 Hz. Então, a frequência fundamental, ou no primeiro harmônico, 85 Hz. Tá? E aí, ele pede para o terceiro e para o quinto harmônico também. Então, vamos lá. Eu vou fazer só para o terceiro, para o quinto eu deixo aí para vocês como exercício. Então, para n igual a 3, para n igual a 5. Então, para n igual a 3, vamos lá. Mais uma vez, vamos relembrar aqui a equação. Para o comprimento de onda, eu tenho o quê? 4L sobre N. Para a frequência, eu tenho o quê? N vezes V sobre 4L. Então, vamos lá. Acompanha comigo aí. Para N igual a 3, então, meu lambda 3. 4 vezes 1 sobre N. O N vale quanto, galera? 3. Então, meu comprimento 3 aqui vale 4 terços, né? 4 dividido por 3. Se eu quisesse expressar em número, daria um valor quebrado, 1,33 metros. A frequência vale quanto? N vezes V sobre 4L. Então, 3 vezes 340, 1020. 1020 dividido por 4
Peraí, rapidinho. Esqueci de substituir o L. Vamos aqui, galera. Com calma. Vamos lá. Ó. Aqui eu estou multiplicando em cima, dá 1020 essa multiplicação, e eu vou dividir por 4, porque 4 vezes 1 é 4. Dá um total de 255. Então, minha frequência no harmônico 3, 255 Hz. No harmônico 5, você aplicaria exatamente a mesma ideia. A única coisa que vai mudar é o N, que ao invés de ser 3, vai ser 5. Beleza? Galera, esse vídeo deve ter ficado bem longo, tá? Eu peço perdão aí para vocês, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre ondas estacionárias, sobre os tubos sonoros e sobre como contar aí os harmônicos desses instrumentos. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Desejo a vocês aí felicidades, um forte abraço e fui!